O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria hoje poder estar aqui com você, rezar, partilhar a nossa palavra de Deus e colocar a nossa vida aos cuidados de Deus. Hoje, nesta sexta-feira, dia 20 de agosto, nós iniciamos o nosso momento com Deus, nossa partilha da palavra de Deus, colocando a nossa vida aos cuidados desse Deus que maravilhoso é, desse Deus que nos acorda para este dia, desse Deus que confia a nós também tantas e tantas coisas bonitas e belas. Que bênção, que alegria acordar para esse dia e colocar a nossa vida aos cuidados de Deus. E eu espero que você esteja bem, espero que tudo esteja bem aí na sua casa, com a sua família. Hoje vamos nos deparar com uma mensagem muito linda. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu ensinamento e ao teu próximo como a ti mesmo. Olha só, a profundidade do evangelho de hoje. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Esses são os maiores, os melhores mandamentos. Esse é o maior mandamento. E aí nós queremos hoje nos colocar na presença de Deus, pedir a proteção de Deus sobre nós, sobre a nossa vida. Por isso, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe cada vez mais. E é assim que nós queremos, então, dar início a este momento onde nós queremos pedir a proteção e a bênção de Deus sobre nós. Bibiana, Lu, Elisa, Zezo, Hélio, Mari, Milena, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Grazi, Beatriz, Ina, Eva, Amor, que Deus abençoe sempre. Roseles, Marli, que Deus vos abençoe e vos guarde. Silvana, e aqui hoje então a nossa vida, Hilde, nós colocamos diante de Deus, Ana, pedindo que Deus olhe por nós. Mari, Amanda, Fernanda, vamos pedindo essa proteção, Patrícia, sobre nós, sobre a nossa vida, Valmor, que Deus te abençoe e te guarde. Mônica, Otília, Vanessa, seja bem-vinda. E aqui nós queremos colocar a nossa vida aos cuidados de Deus. Que Deus chegue até a sua casa, que Deus olhe por nós. Otília, Carol, Cris, que Deus vos abençoe cada vez mais e que possamos, na graça e na presença de Deus, colocar a nossa vida. Por isso, vamos rezar, vamos abrir o nosso coração, Regina, Silvane, Maria Valzete. Vamos pedir no início desta manhã, nesta sexta-feira, Silvana, Bel, Deise, vamos pedir
muito a graça, a presença de Deus sobre nós e sobre a nossa vida. Por isso, Maria Salvadora, eu rezo por você, Patrícia, Marcelo, por vocês também. E vamos aqui agora rezar, Rita, Cleusa, vamos agora clamar, Maria Raque, vamos pedir a ação do Espírito Santo, Cecília. Vamos pedir que Deus olhe muito por nós, Morgana, e que a gente possa, sempre com muita fé, viver esse dia. Vamos pedir o dom do Espírito Santo sobre a nossa casa. Vamos pedir a força do Altíssimo sobre a nossa família, Bruna, Valdemiro, Fernanda, Madalena, Lili. Vamos pedir essa presença maravilhosa, esta força, Lenice, que vem de Deus, que toca o nosso coração. Vamos pedir a unção do Espírito Santo para que Alcione, Eliane, Marlene, Osni, Rúbia, ungidos, Dilmira, vamos pedir esta ação do Espírito Santo para que ungidos o nosso dia vá para a frente, Terezinha. Vamos pedir a ação do Espírito Santo, Tere, Valtrudes, Sheila, para que ungidos pela ação do Espírito Santo, a gente consiga hoje fazer tudo aquilo que está no nosso coração, Dilmira, e que a gente possa, sempre com muita força, Marina, sempre com muito amor, dar aqueles passos que Deus espera de nós. Veja, se hoje, ao rezar, Isabel, que Deus te abençoe, te guarde, Marilei, Cristiane, se a gente hoje vai aqui rezar, Isolete, pedindo a unção do Espírito Santo, Animare, é porque o nosso coração, sabe, ele precisa estar aberto. Amados por Deus, nós conseguiremos amá-lo, Sildete. Amando a Deus, Adriane, Cleusa, Andréia, nós vamos conseguir vir ao encontro, Mari, de quem está ao nosso redor. E a gente vai poder cuidar bem de cada um que aqui está. Por isso é maravilhoso hoje. Por isso é maravilhoso, Ademar, Salete, Marlene, ontem era teu aniversário, eu rezei por você, Olendina, Vera. É maravilhoso a gente sentir essa presença de Deus na nossa casa, na nossa vida. É maravilhoso quando a gente reza, quando a gente clama, quando a gente pede a presença de Deus em nossa vida, Neuza. E Deus vem, e Ele vai, sabe? E Ele vai conduzindo a nossa vida, Sandra, Cássia, Sheila, Olha só que bênção, Cecília completando já 9 aninhos nesse domingo. Que Deus abençoe a ela. Sheila, um abraço. A Miranda, a Leila, a Marli, Celi. Nossa vida a gente coloca diante de Deus. Então, reze junto comigo aí, aonde você está, dizendo assim: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E que Deus possa olhar muito por nossa casa, muito por nossa vida, Gleusa, Sidneia. Que Deus possa cada vez mais, Castorina, Patrícia, Marcelo, ir conduzindo os nossos caminhos. E assim, Ziza, é assim que nós queremos entregar nossa vida aos cuidados de Deus. Vamos fazer esse sinal da Santa Cruz. Vamos fazer esse sinal da Santa Cruz, sabendo que Deus olha muito por nós. Vamos fazer esse sinal da Santa Cruz, pedindo que Deus conduza a nossa vida. Vamos fazer o sinal da Santa Cruz, pedindo que Deus conduza os nossos caminhos. E ao sinal da Santa Cruz que nós fazemos agora, vamos colocar a nossa casa, Aline. Que Deus te abençoe e te guarde. Sabe, Ziza, ao fazer o sinal da Santa Cruz agora, vamos colocar a nossa família,
quem é casado, o seu casamento, os filhos, pais, né, avós, irmãos. Vamos colocá-los e vamos pedir que Deus, nesse instante, distribua a cada um a bênção que eles tão bem precisam para viver a sua vida. E é assim que nós dizemos então, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ângelo, Silvana, Heriberto, eu desejo a você, eu desejo a toda a sua família, Lisandra, eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que te quer tão bem, a força, a comunhão, a luz do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, Leusa, bendito seja Deus que hoje nos reúne no seu amor. Marlene, Terezinha, bendito seja Deus, Cleverson, que hoje, mais uma vez, te acorda, te inspira, te impulsiona, Nilce, te enche de força, te enche de capacidade, com o Blanco, te enche, sabe assim, ó, de esperança para viver esse dia. E de imediato, nós queremos agora olhar para o Evangelho de hoje, ter contato com a palavra de Deus, Neuza, Lia, Elísia, Gilmar, sabe, Rogério, a Mauri, ter contato com a palavra de Deus. E quando a gente escuta, quando a gente coloca no nosso coração a palavra de Deus, é o próprio coração, sabe, Marlene, que vai tocando na nossa vida, que vai conversando com nós. Ao escutar o Evangelho de hoje, nós vamos escutar o próprio Jesus tocando o teu coração, conversando com você, partilhando coisas bonitas, Rose, com a sua vida. Por isso, agora, Andréia, Eliane, vamos agora então escutar esta palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 22. Adolfo, Elizabeth, Mateus capítulo 22, versículo 34 ao 40. Célia, Mateus capítulo 22, versículo 34 ao 40, que nos diz assim: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calado os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui nós somos colocados diante da palavra de Deus, Terezinha, da qual rezo por você, sua família, seus vizinhos, Ana Paula, Almiranda. Nós somos colocados aqui diante desta palavra de Deus e palavra de Deus que nos inspira muito. Palavra de Deus que hoje
abre os nossos olhos para uma realidade maravilhosa, Vera. Esta palavra de Deus, Olendina, hoje, ela nos impulsiona para querer algo a mais para a nossa vida. Gerson, Beth, sabe, Maria de Lourdes, sabe, Lourdes, quando aquelas pessoas perguntam a Jesus: Senhor, a gente escutou tantas coisas, a gente escutou tantos preceitos, a gente tem mais de 600 regras para obedecer, e tu, o que nos dizes? Qual é o maior de todos os mandamentos? E aí, quando Jesus olha para eles, e Jesus não olha com um olhar de condenação, sabe, José Sone, sabe, Otília, olha com um olhar de esperança, de ternura, de carinho. E ele diz assim, Maria Noêmia, ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E as pessoas ficam assim olhando para Jesus, porque o que significa, Ivone, o que significa, Cida, amar a Deus de todo o coração? Sirlei, Maria Aparecida, o que significa isso hoje, Leila? Primeiramente, antes de discorrer um pouquinho da palavra de Deus, uma pergunta para você, né? Uma pergunta para você que está aqui no Ili. Alguém que está aqui nesse momento, sabe, Maria Celeste, alguém que está aqui agora rezando, Josefina, alguém que está aqui rezando, alguém que está aqui partilhando a palavra de Deus, Santa Natália, Cleiton, alguém se arrepende de ter acordado hoje? Alguém se arrepende de ter acordado hoje? Cida, se arrepende de ter acordado hoje? Alguém se arrepende hoje de ter ao seu redor a sua família? Cleiton, Juliana, Julina, Lindamir. Alguém se arrepende? Alguém se arrepende de ter aberto os olhos hoje? Alguém se arrepende de ter conseguido sair da cama? Alguém se arrepende de tudo aquilo que possui? Sabe por que eu pergunto isso, Ivone, rezando nesta intenção, Letícia? Sabe por quê? Porque você, sim, você, como você está, Arcedina, Laidir, sim, você, o acordar nesse dia, as coisas que você conquistou, a tua família, teus filhos, sabe? A tua família, ela é fruto e reflexo do amor de Deus. Sim, sim, você, Helena, você é fruto e reflexo, Letícia, do amor de Deus. Por isso que hoje você está com o teu coração palpitando. Por isso que você está cheio de vida. Por isso que você está nesse mundo. Você é reflexo do amor de Deus. Por isso que Jesus diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o que significa, sabe, amar a Deus? O que significa amar a Deus de todo o coração? O que significa amar a Deus de todo o entendimento, Cláudia? Sabe, Liliana, sabe, Valci? Significa que a nossa vida, nós vamos colocá-la diante de Deus. Significa que a gente vai valorizar aquele que nos criou. Significa que nós queremos muito bem, sabe, aquele que nos trouxe esse mundo. Significa que nós sabemos aonde está o nosso porto seguro. Significa, Beatriz, que nós sabemos, Leila, sabe, aonde nós vamos buscar força para esse dia. Sabe, Vera, sabe, Marilda, significa que nós temos consciência de que somos frutos desse amor maravilhoso. Amar a Deus significa respeitá-lo.
Amar a Deus significa tê-lo diante dos nossos olhos. Amar a Deus significa ter o nosso coração voltado para Ele. Sabe, amar a Deus, sabe, Cláudia, amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, é ter a certeza de que nós temos alguém que olha por você. Sim, você tem alguém que olha por você. Você tem alguém que sorri todos os dias quando você acorda. Sim, você tem alguém que sonha com você. Você tem alguém que planeja coisas boas para a sua vida. Sabe, Ivone, sabe, Cláudia, nós temos alguém que sempre, Ângela, sempre, Marlene, está juntinho de nós. Deus é por ti, Deus olha por ti, Deus conduz o teu caminho. Deus te tem na palma das suas mãos para ver, sabe, Clece, né? Deus te abençoe, te guarde para ver como você está. Então, ame a Deus de todo o coração, de todo entendimento. Busque a Deus, vá ao encontro de Deus. Deixe Deus tocar a tua vida. Eu sei que muitas vezes a gente tem, né, nossas feridas. Muitas vezes, Sheila, a gente tem as nossas limitações. Sabe, Maria Estela, sabe, Cláudia? Muitas vezes a gente tem as nossas provações, até os nossos machucados. Sabe, Sônia, deixemos Deus tocar nosso coração. Deixemos Deus curar nossas feridas. Deixemos Deus fortalecer a nossa vida. Deixemos Deus capacitar nossos dons, a nossa vida, nossas aptidões. Deixemos Deus tocar a nossa vida. Deixe Deus tocar o teu coração. Isso significa, sabe, Darcy, isso significa, sabe, né? Isso significa, né, rezando pelo seu neto, que vai receber a primeira comunhão, que bênção. Sabe, Geni, isso significa amar a Deus. Saber que Deus é por nós. Saber que Deus está juntinho de nós. Saber que Ele nos quer bem. E quando a gente ama a Deus, vem aquela coisa tão bonita. A gente tem a capacidade de amar-se. Por isso o evangelho de hoje ele é maravilhoso. Quando Jesus diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. E aí vem o segundo mandamento. O segundo mandamento, sabe, Marlice, que ele é dividido em duas partes. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí nós temos uma certa dificuldade. Eu diria que amar a Deus, buscar a Deus, colocá-lo como centro da nossa vida, não é tão complicado assim, Helena, sabe? Sabe, porque a gente busca força. Agora, amar ao próximo como a si mesmo, aí a gente já tem algumas dificuldades maiores. Aí a gente já tem algumas dificuldades que muitas vezes pegam o nosso coração, né? Porque não é fácil, sabe, Elcio? Não é fácil amar ao próximo. E a gente só vai conseguir amar ao próximo, Iris, quando a gente entender uma coisa. Você, sabe, Antônio, você, Terezinha, sabe, a gente precisa entender uma coisa muito bonita. Nós devemos entender uma coisa muito bonita, que antes de amar ao próximo, a gente precisa se amar. Sabe, a gente precisa se amar. A gente precisa se cuidar. A gente precisa olhar para cada um de nós. Ei, meu irmão, minha irmã, eu digo, sabe, Sidneia, rezando pela sua irmã Leia, veja, a gente precisa aprender uma coisa muito bonita. Ana Cláudia, hoje você vai contemplar, né, o rosto, né, do seu bebê. Que alegria, que bênção, que Deus te abençoe. Já rezando por você, Ana Cláudia. Célio, veja, nós precisamos aprender a amar-se. Nós precisamos aprender a gostar-se. Nós precisamos aprender a valorizar-se. Sabe, Lisete, a gente não vai conseguir amar ao próximo e vamos ter dificuldade em amar a Deus se a gente não se ama. Ivanilde, se a gente não se ama, se a gente não se cuida, se a gente não se protege.
Olha como esse evangelho de hoje, ele é um olhar para cima, sabe, Fátima? Mas ele é um olhar para dentro de nós. E aí eu te pergunto, como é que você está se cuidando? Aí eu te pergunto, Evandro, Carol, né? Como é que está o cuidado para com a sua vida? Como é que você está cuidando dos seus sentimentos, dos seus sonhos, da sua vida? Como é que você está se cuidando? Porque Deus tem um desejo muito bonito, Lige. Sabe, Sandra? Deus tem um desejo muito bonito que você seja feliz. Que você seja feliz. Sabe, que você esteja bem. E parte de ser feliz, de estar bem, depende de mim. Depende somente de nós. Por isso, sabe, né? A gente precisa, né? A gente precisa pedir. A gente precisa pedir muita força para Deus. A gente precisa adquirir cada vez mais a capacidade de se querer bem, de se perdoar quando necessário for, mas também de cercar-se de cuidados que vão fazer bem para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, quando a gente ama a Deus, a gente se ama, e aí que vem a consequência, né? A gente ama quem está próximo de nós. Olha, aí mora talvez um dos maiores desafios, porque não é fácil amar o próximo, não é fácil perdoar o próximo, não é fácil querer bem o próximo, porque hoje, infelizmente, nós temos algumas situações que são complicadas. Hoje, infelizmente, Josiele, nós temos algumas situações que nos desafiam. Padre, diante de tanta maldade, diante de tanto egoísmo, de tanta situação, como é que eu vou amar o próximo? Como é que eu vou querer bem aquela pessoa se ela vive falando mal de mim? Se ela vive atrapalhando a minha vida? Mas, Padre, como é que eu vou amar o próximo se aquela pessoa é tão maldosa, faz tanta coisa ruim? E aí vem uma coisa muito bonita que a gente aprende com Deus, Rogério. O amor, né? Aí vem uma coisa muito linda que a gente aprende com Deus, né? O amor ao próximo significa eu não vou replicar, eu não vou fazer as mesmas coisas ruins que você faz. Essa é uma forma de amar ao próximo. Sabe, eu não vou tratar você como você me tratou. Essa é uma forma de amar ao próximo. Olha, não concordo do jeito como você está vivendo. Não concordo, né, com essa atitude, porque isso faz mal, porque isso machuca. Então, assim é que a gente precisa entender uma coisa maravilhosa, que a gente precisa desejar ao próximo aquilo que a gente quer que aconteça conosco. Meu irmão, minha irmã, não gaste energia, não gaste o seu tempo, né? Às vezes desejando essa ou aquela vingança, não vale a pena. Não gaste o seu tempo, né, com aquelas pessoas que você sabe que são ruins, que são más. Mas, por outro lado, não deseje mal para elas, sabe? Não deseje o mal para elas. Não deseje que elas vão de mal a pior. Não, simplesmente, né, sabe, a forma da gente ajudar, da gente rezar por aquelas pessoas é deixá-las seguir o caminho delas. Porque cada um de nós tem liberdade para seguir o seu caminho. Às vezes, o jeito de amar uma pessoa é rezar por ela e deixar ela seguir o caminho dela. Porque tem pessoas que, infelizmente, não querem nos escutar. Porque, infelizmente, tem pessoas que não querem o nosso bem, sabe, Sheila? Porque, infelizmente, tem pessoas que, às vezes, né, elas, de tão amarga, com tantos conflitos que elas possuem, elas não conseguem nem dizer uma palavra boa, nem dizer uma palavra de esperança. Por isso, hoje, esse Evangelho nos lembra uma coisa maravilhosa. Esse Evangelho hoje nos lembra, né, que quando a gente ama a Deus, a gente se ama, a gente se quer bem. Esse Evangelho de hoje nos lembra que a gente deve amar ao próximo, Lourdes, né? Amar ao próximo, desejar o bem,
Não precisa ir lá abraçar, dar um beijo, levar flor, não, nada disso. Mas simplesmente, a partir do momento que você é bom, as coisas ao seu redor se tornam boas. Pense com carinho nisso. Pense com carinho nisso. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, nós queremos louvar, nós queremos agradecer a Deus por esse momento. Eu quero mais uma vez, Orlando, colocar, você aos cuidados de Deus. Quero pedir que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Quero pedir que hoje Deus abra todos os teus caminhos, tá? E que você seja muito amparado pela presença de Deus. Não se esqueça que Ele te quer muito bem. Finalizando o nosso momento aqui, nosso momento com Deus, nosso momento de oração, de partilha da palavra de Deus. Então agora nós vamos pedir a bênção pela intercessão de Santo Antônio para tudo aquilo que vem pela frente, para tudo aquilo que nós vamos vivenciar nesse dia. Eu quero pedir em especial pela tua vida, quero pedir pela tua saúde, pela tua casa, pedir por você, Ivo, pela sua família, para que a gente hoje celebre bem este momento, E lá na frente, segunda-feira, 7 horas da manhã, nós vamos aqui nos encontrar mais uma vez. Por isso eu quero pedir a bênção para você que está aqui, pedir a bênção para você, Vilma, para você, Sidneia, para todos que aqui estão presentes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas, fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guardar e nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você, e que desça sobre a sua casa e sobre a sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Que Deus te abençoe e te guarde. E nos encontramos, sim, na segunda-feira, 7 horas da manhã. Se cuide e que Deus sempre olhe por você. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste